Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício da função pública. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena: detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 333. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar, editar, afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar o selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária. Artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária a qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Inciso 1º. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurado, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Inciso 3.
omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições importantes ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1º, vetado. Inciso 2º, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade ou aplicar apenas a pena de multa. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da Justiça. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumentará de sexta parte se o agente serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em um depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena: reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa, além de pena correspondente à violência.
exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei a permite. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se ache em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Artigo 350. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Pena: detenção de 1 a 1 ano e multa. Parágrafo único. A mesma pena incorre o funcionário que: inciso 1º, ilegalmente recebe e recolhe alguém à prisão ou a estabelecimento destinado à execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança. Inciso 2. Prolonga a execução da pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade. Inciso 3. Submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 4. Efetua com abuso de poder qualquer diligência. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão de 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar, concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência e decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exerce função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos ou multa.